Sou Silvânia Alves, técnica do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano Vigiágua, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Nesse vídeo, vocês verão um tutorial de como gerar os relatórios para o cálculo do indicador do Servis-Coap para o Vigiágua. Portanto, vocês precisam ter acesso ao Ciságua, que é o Sistema de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano Vigiágua. Lembrando que o indicador do Servis-Coap para o Vigiágua em 2017 se refere ao número de municípios que alcançaram o indicador de 15% no primeiro trimestre, 30% no segundo trimestre, 50% no terceiro trimestre e 65% no quarto trimestre, de análise dos parâmetros básicos de coliformes totais, turbidez e cloro residual livre. Então, a gente acessa aqui um navegador, insere o endereço do Ciságua, é ciságua.saude.gov.br/Ciságua. Coloco o endereço do e-mail e as senhas que foram geradas durante o cadastro. O Ciságua, ele pode ser acessado pelo Mozilla Firefox versão 11 superior, Internet Explorer versão 10 superior e Google Chrome na versão 20 superior. Então, os relatórios eles são gerados aqui no cumprimento da Diretriz Nacional Parâmetros Básicos. Se você tem o perfil Vigiágua Regional, deverá selecionar a abrangência em Regional Saúde Ciságua. A regional, ela seleciona automaticamente, mas como eu tenho o perfil Vigiágua Estadual, eu vou selecionar a regional. Então, vou selecionar a primeira regional, como exemplo. Como estaremos retirando um relatório de segundo trimestre, ou seja, ele é mensal, então a gente precisa selecionar o período mensal. O ano ele já vem preenchido, o mês inicial também, e o mês final, então a gente coloca para o mês de junho. No perfil Vigiágua Estadual e Vigiágua Regional, se faz necessário tirar 3 relatórios por parâmetro. Então, o primeiro relatório do cloro residual livre, gerar em Excel. Turbidez. E coliformes. Então, temos 3 relatórios. Aqui no relatório de coliformes, já vem o percentual de cada município e da própria regional de saúde. No relatório também de turbidez. E no relatório de cloro residual. Também. Bom, temos 3 percentuais. Como então chegar a um percentual só para sabermos o número de municípios que alcançou a meta do trimestre, né? Ou nesse caso do segundo trimestre. Então, a gente deve, então, inserir esses percentuais numa fórmula. Então, como exemplo, a gente tem a primeira regional de saúde, a meta do segundo trimestre é 30% e temos 20 municípios de abrangência. E qual é a fórmula? A fórmula é o percentual do cumprimento de meta
é o percentual de coliformes vezes 1,2, mais o percentual de turbidez vezes 1, mais o percentual de cloro residual vezes 1, dividido pela soma desses pesos. O peso de 1,2 atribuído a coliformes refere-se ao risco sanitário que a presença de coliformes na água ela quer nos predizer. Ela pode nos predizer que a água está sem cloro ou está havendo falhas no processo de desinfecção e tratamento da água, ocasionando risco à saúde e à população. Então, para a primeira GERES, a regional para coliformes, ela alcançou a meta de 50,99, que a gente multiplica por 1,2. Turbidez alcançou 49,74 vezes 1. E o cloro residual livre foi 45,70 vezes 1, dividido por 3,2. E a gente obtém o resultado de 156,63 dividido por 3,2, o que dá uma meta de 48,95%. Mas lembrando que a meta nossa do SEBS-COAP, o indicador não é o percentual, mas sim o número de municípios. Então, a gente precisa aplicar essa fórmula a todos os municípios da regional. Então, a gente tem essa seguinte tabela. Então, a gente pega todo o percentual de coliformes, o percentual de turbidez e o de cloro e aplica a fórmula. Então, a gente tem esse percentual do SEBS-COAP. Portanto, a primeira GERES possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 municípios que alcançaram a meta de 30% ou mais no segundo trimestre. 11 municípios. Então, o resultado do nosso indicador é 11 municípios. Mas, para quem tem o perfil municipal, ao acessar relatórios cumprimento da diretriz nacional, a abrangência ela vem automaticamente selecionada já em município e tem o seu município também já selecionado no campo município. Mas vamos aqui, como nosso perfil é estadual, vamos selecionar o município da Ilha do Itamaracá como exemplo. Então, a gente também, da mesma forma, a gente seleciona o período mensal, o ano já vem selecionado, o mês inicial e o mês final você seleciona para o mês de junho. Observem que no perfil municipal não há a seleção dos parâmetros, porque sai todos os parâmetros num relatório só. Então, a configuração de um relatório no perfil municipal ou, se a regional preferir, apenas monitorar um único município, então ele vai sair nessa configuração. Então, a gente tem o percentual de turbidez, o de coliformes e do resíduo desinfetante, que é o cloro residual livre. Fluoreto, nós não monitoramos no estado de Pernambuco, por isso que em todos os municípios esse indicador ele é zerado. Então, nós pegaremos o percentual de turbidez, coliformes e cloro residual, que é o agente desinfetante, e aplicar a fórmula. Então, a gente tem para o município da Ilha do Itamaracá este seguinte resultado, 126,70%, ou seja, alcançando ou até mesmo ultrapassando o indicador, a meta do indicador. Bem, eu espero que vocês tenham entendido e nos colocamos à disposição. Até mais!